Muito bem, falamos aí no último bloco sobre concurso de crimes que vai implicar aí no cálculo diferenciado da pena. Concurso material, as penas via de regra vão ser somadas. Concurso formal, via de regra, a pena vai ser aumentada. Pega a pena de um crime, a mais grave, se for diferente, ou uma deles, se for igual, e aumenta de 1/6 até a metade. E aí? E no concurso, isso é o concurso formal, é a regra. E no crime continuado? Pega-se a pena de um dos crimes, a mais grave se diferente, ou qualquer uma delas, obviamente se for igual, e aumenta de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Beleza? Então, concurso de crimes, artigo 69, concurso material, artigo 70, concurso formal, crime continuado, artigo 71. Para nos exemplos de crime continuado, A atira em B e depois dá uma facada em C, ambos morrem. O que é isso, pessoal? Isso é concurso material. Ó, duas condutas, primeiro A atira em B, depois A dá uma facada em C. Conduta 1, conduta 2. Dois homicídios. Concurso material. As penas vão ser somadas. Qual que é a pena aqui? De 6 a 20, beleza. Fixo uma pena aqui, 6 anos. E aqui, mais 6 anos. Então, um total de 12. Segundo exemplo, A atropela 3 pessoas e todas morrem. Uma conduta, atropelamento. Uma conduta, atropelamento. 3 resultados, 3 mortes. O que é isso? Concurso formal. Vou aplicar a pena de um homicídio aumentada de 1/6 até metade. Artigo 70. Terceiro exemplo. Uma empregada doméstica furta toda semana R$10 da carteira da patroa. No final do mês, 300. O que é isso? Furto, crime da mesma espécie, circunstância de tempo, local, modo de execução, crime continuado. Vai fixar a pena de um furto aumentado de 1/6 até 2/3. Beleza? Daí vocês veem que o concurso de crimes, na verdade, o que interessa provavelmente ao concurso de crimes é a aplicação da pena. Vai mudar muito. Desde da aplicação mais benéfica aqui até a aplicação mais gravosa, no caso do concurso material. Tá certo? E as multas? Como é que faz com as multas no concurso de crime? No caso das multas, as penas são aplicadas distinta e integralmente. Não tem segredo. Fechou? Muito bem. Visto isso, vamos tratar dos limites das penas. A gente viu que um dos princípios constitucionais é que não existe pena de caráter perpétuo. Então, pena de caráter perpétuo está vedada. Não é que está vedada a prisão perpétua. É que estão vedadas todas as penas de caráter perpétuo. Não pode prisão perpétua, mas poderia prender alguém por 70 anos? Vocês acham que poderia prender alguém por 70 anos? Ah, professor, mas não é prisão perpétua, porque a média de vida, a expectativa de vida atinge valores maiores. Mas não importa. 70 anos não rola, pessoal. Não rola. Por quê? Porque tem um caráter aí de perpetuidade nesses 70 anos. Então não rola. Qual que é o limite de pena privativa de liberdade? A pessoa pode ficar presa por um fato por quanto tempo? O tempo de cumprimento das penas já não pode ser superior a 30 anos. Artigo 75 do Código
penal. Mas, professor, eu vi casos, já muitos casos, que o sujeito é condenado a pena de 100 anos. A Suzane Richthofen foi condenada a muito mais de 30 anos. Por quê? Vamos ver. Quando a gente for condenar a pena privativa cuja soma seja superior a 30 anos, elas devem ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. Mas por que então, professor? Por que então que o sujeito é condenado a mais de 30 anos se a pena vai ser unificada depois? Pelo seguinte, meu caro. A gente viu que a pena é cumprida de forma progressiva. Regime fechado, regime semiaberto e aberto. Tá certo? Certo, professor. E aí, a gente não falou ainda, a gente vai falar na sequência, que vai ficar para o próximo bloco, mas assim, que o critério temporal, se o sujeito não for reincidente, é de 1/6. Cumprido 1/6, ele vai para o fechado. Cumprindo um sexto do fechado, ele sai para o semiaberto. Cumprindo o sexto do semiaberto, ele sai para o aberto. Tá? 1/6 de quê, moçada? 1/6 da pena a qual ele foi condenado. Então, se ele for condenado a uma pena de 30 anos, ele vai sair com quanto? 5, certo? Se ele for condenado a uma pena de 60 anos, ele vai sair para o semiaberto com quanto? 10. Estão vendo a diferença? Se ele for condenado a 120 anos, nossa, professor, tem que ser uma barbaridade para 120 anos, mas ele vai poder ficar só 30, poder ficar só 30 preso, mas se ele ficar 120 anos, 1/6 seria 20. Estão vendo? Então, interessa para isso, por isso que a pena às vezes é fixada além dos 30, mas para ele cumprir mesmo, do tempo que ele entrou, para ele sair, 30 anos. Sempre, professor, calma, nem sempre. Por quê? Pode acontecer que ele comece a cumprir pena no dia 1º de janeiro de 2017. Começou, tá? Começou. Quanto tempo ele pode cumprir de pena pelos fatos até então que ele praticou? No máximo 30 anos. No máximo 30 anos. Quando que ele vai sair então? 2047 ele tem que sair. 1º de janeiro de 2047 ele tem que sair. Com 30 anos ele pode ficar preso pelo fato que ele tinha cometido até então. E se ele cometer um fato novo? Aí ele pode ficar mais. Por quê, pessoal? É uma questão lógica. Vai que ele está lá aos 30 anos dele, ele não conseguiu progredir de regime, ele sabe que ele vai sair. E aqui, em 2046, o que ele faz? Ele mata o desafeto dele que ele tinha lá dentro. Por quê? Porque ele fala, bom, já estamos em dezembro de 2046. Estamos no dia 29 de dezembro de 2046. Dia 1º eu saio. Vou matar ele hoje. Por quê? Porque eu tenho mais dia 30, 31, tenho mais 2 dias para ficar aqui de boas e depois eu saio. Porque eu não posso ficar mais de 30 anos preso. É verdade isso? É verdade que eu não posso ficar mais de 30 anos. Não posso ficar mais de 30 por coisas que eu cometi lá antes disso. Se eu cometer algum crime aqui, aí eu posso. É por isso que o parágrafo 2º fala pra gente. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena. Então, matei o meu companheirinho de cela aqui, depois do cumprimento da pena. Então, posteriormente ao cumprimento da pena, posteriormente ao início, comecei a cumprir pena aqui. Se eu cometer um fato depois disso, aí eu posso ficar mais do que 30, aí eu posso ficar mais. Far-se-á nova unificação. Desprezando-se para esse tanto pela pena já cumprida. Então, eu vou poder cometer o crime aqui,
aqui é mais 30, então aqui é mais 30 anos, aqui é mais 30 anos. Vou desprezar tudo lá atrás. Porque senão você daria um salvo conduto para o cara cometer crime ali dentro da cadeia, porque já não vou mais ficar mais que 30 mesmo, tô são e salvo. Perfeito? Tranquilo. Tranquilo. Então, o limite das penas tranquilo, 30 anos, calculado dessa forma. No concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave. Óbvio, né, pessoal? Isso é óbvio. Se ele for condenado a 2 anos no regime fechado, um ano no regime aberto, 2 anos pode ir fechado, a gente já viu que pode. Se ele for reincidente, pode. O que ele vai cumprir primeiro? O aberto ou o fechado? Fechado, né? Naturalmente. A mais grave é cumprida sempre primeiro. Bom, vamos ver um negócio chamado suspensão condicional da pena. É um negócio que não está mais tão em moda desde que a gente ampliou as hipóteses de substituição da pena. Mas você lembra quando eu falei de substituição da pena? Eu falei em 2 hipóteses, basicamente. Primeiro, crime culposo sempre pode, lembra? Sempre pode. Segunda hipótese, crime com pena de até 4 anos, mas tinha um porém. Crime com pena de até 4 sem violência e sem grave ameaça. Sem violência, sem grave ameaça. Sem violência, sem grave ameaça. Então, vejam. Se for com violência ou grave ameaça, eu não posso substituir, professor, não posso. Mas pensa num caso meio tranquilinho, do tipo uma lesãozinha corporal. Pode ser tranquilinho? Pode ser uma briguinha. Não foi uma porradaria, foi uma briguinha. Desentendeu com o seu colega lá, saíram na mão, do soco na cara, separaram, beleza. Sobraram alguns hematomas. Aí, condenação por lesão corporal. Por quê? Porque teve violência. E aí não pode substituir. Aí sobra o quê? Aí sobra a tal da suspensão da pena. Vamos ver isso. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, então até 2. Por isso que eu falei lesão corporal, porque pode ser pena de 6 meses, aí de 1 ano. Poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que não seja reincidente. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, tudo isso indique a concessão e não seja caso de substituição. Por quê? É importante falar isso. Por quê? Porque se for caso de substituição, ou seja, se for aqui sem violência ou grave ameaça, vai substituir. Por quê? Porque se é não superior, se é até 2, pessoal, se é até 2 anos, até 2 é menor que até 4. Então, geralmente é caso de substituição. Por isso que eu falei que ela ficou meio esquecida. Porque substituir até 4 é maior a hipótese de substituição. Só não vai substituir, naturalmente, se for caso aí de violência, no caso, uma violência leve, uma lesão corporal, por exemplo. A condenação anterior à multa não impede, a execução de pena privativa não superior a 4 poderá ser suspensa, aqui também não superior a 4, pode ser suspensa, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade. Então, por uma questão de idade, aí também pode aumentar a hipótese de suspensão da pena. Durante o período da suspensão, ficará sujeito à observação e cumprir as condições estabelecidas pelo juiz, e no primeiro ano do prazo deverá o condenado prestar serviço à comunidade. Então, assim, não vou ficar entrando muito no mérito da suspensão da pena, provavelmente dito. Por quê? Porque ela tem uma aplicação muito reduzida. É importante saber que existe, isso não está na lei, eu estou te falando agora, existe notadamente hoje em dia para esses casos aqui, em que a pena é de até 2 anos, que é uma pena baixa, então necessariamente vai ser algo do tipo uma lesão corporal, cometido sem violência, cometido com violência, porque é uma lesão corporal, e por ter sido cometido com violência, não vai caber a substituição da pena. Por quê? Porque hoje em dia é de muito maior incidência a hipótese de substituição por PRD, por pena restritiva de direito. Vou deixar para falar de progressão de regime, da LEP, com você
Não vou falar agora. Vou falar agora o que é importante a gente falar agora de progressão de regime. O que eu falei para você? Que a pena é cumprida. Sobre suspensão é basicamente o que eu queria falar. Não tem muito segredo, não tem grande incidência no concurso. É muito mais importante você estudar a substituição por pena restritiva de direito do que a suspensão da pena, que ficou reservada à hipótese basicamente de lesão corporal, por ser violência, então não cabe restritiva. Tá? Vamos falar de progressão, isso é importante, progressão de regime na LEP. Eu falei que a pena é sempre cumprida de forma progressiva. Fechado, semiaberto e o aberto. Sempre. Sempre. Mas quando que o sujeito progride? Então tá lá, artigo 112, não está no Código Penal, está na LEP, na Lei de Execuções Penais. Você acha rapidinho no Google, só escrever LEP, você acha ela aí. Lei 8.072. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, como a Constituição já prevê, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos o quê? 1/6 da pena. Tem que cumprir pelo menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Aquele boletim informativo lá que atesta aí o bom comportamento dele. Basta ele não ter cometido faltas graves. A decisão será assim motivada, o direito de julgamento condicional e de computação de pena. Não me interessa tanto aqui. O que me interessa é que você veja, para progredir de regime, o sujeito tem que ter cumprido aqui pelo menos 1/6 da pena, mais bom comportamento. Significa não ter cometido falta grave enquanto estava preso, tá? Tem uma regrinha que também não está na LEP, nem no Código Penal, está na Lei dos Crimes Hediondos. Lei dos Crimes Hediondos. Essa sim, 8.032, a Lei de Execução Penal é 7.210. LEP 7.210. E agora o que eu vou falar para vocês está na Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.032. Que é o quê? Que são os requisitos para progressão de regime nos casos de crime hediondo. Crime hediondo é mais difícil progredir. Nos crimes hediondos, o sujeito precisa cumprir 2/5 se ele for primário ou 3/5 se ele for reincidente. Estão percebendo a diferença? Ora, é muito mais fácil você cumprir 1/6 do que cumprir 2/5 e 3/5, certo? O 6 passa muito mais rápido. Se você transformar isso, por exemplo, se você jogar para 30, para 18 para 30 anos, quando você cumpre aqui em 30 anos, se você não for crime hediondo, você vai cumprir em 5. Se for hediondo e você for primário, você vai cumprir em 12. Olha a diferença de 1/6 para 2/5. E os 30 anos lá, se for reincidente, já vai para 18. Olha a diferença, então. Olha a diferença. 5, fazendo base de cálculo aí de 30 anos. Diferença relevante. E sempre tem que ter aí o bom comportamento. Então, para progredir de regime, muda muito se o crime for hediondo ou não, e se o sujeito for primário, no caso de hediondo, ou reincidente no caso dos crimes hediondos. Beleza, moçada? Volto na nossa próxima aula, aí, nosso próximo encontro, falando aí de livramento condicional e fechando a parte de teoria da pena. Foi muito produtivo hoje, tratamos aí de vários aspectos da teoria da pena, desde dos princípios básicos ali até a teoria que fundamenta a pena, privativa de liberdade, regimes, restritiva de direito, espécies, modo de conversão, multa, concurso de crimes, progressão de regime, enfim, fizemos um apanhado geral sobre a teoria da pena. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Estou sempre à disposição aí, já deixo o meu Facebook para vocês, nosso canal diário de comunicação. E, restando alguma dúvida, alguma sugestão aí, estamos sempre à disposição. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.